vídeo de hoje eu não vou estar falando muita coisa não. Bem-vindo ao canal Intelectos, Adolfo Clair e Barba Rala e Marcos Ducati, o Barba Bruto. Nossa. Vídeo anterior foi uma continuação do vídeo, segundo vídeo foi um segundo vídeo e esse é o terceiro vídeo de uma série que a gente está fazendo sobre jutsu. Eu falei sobre a limitação dos personagens sobre fazer jutsu dentro do Naruto. E você vai falar sobre a questão emocional, a ligação emocional com o jutsu. Comente, disserte, por favor. Vamos lá então. Como a gente vê, a parte de biológica, né, ela influencia bastante dentro da parte técnica, né, porque a pessoa recebe, né, essas heranças hereditárias, tem alguns até bem específicos, que são os Kekkei-Genkais, e tem também os, mesmo dentre os que não tem Kekkei-Genkai, mas eles têm uma diferença gritante entre poder, estilo, técnica, raciocínio e tudo mais. Você pega o Shikamaru, ele é um personagem mediano em poder. Ele não tem uma grande escala de jutsu, nem pode fazer grandes coisas. Ele é um Zé Ruela. Mas na parte estratégica, o cara ele detona até a irmã do como é que é o nome do Gaara? O Gaara é o... nem o nome dela eu nem lembro, faz tempo que eu não assisto. Esqueci. Mas vamos lá. Sim, mas enfim, ele apresenta uma técnica brilhante para derrubar a mulher. Tipo, ele não usou força bruta, não expôs o ódio, não se envolveu emocionalmente na batalha. Ele principalmente, não caiu nas provocações dela, nada. Ele foi, racional em tudo. Até o desenho aponta assim a direção do Shikamaru, como todo mundo gostou dele e até queria trabalhar com ele. Porque os caras falam, nossa, esse é um cara legal de trabalhar, mano. É um cara que pensa, é um cara que não sai fazendo as coisas igual doido aí pra pôr a vida de todo mundo em risco, né? Então o Shikamaru, ele é um personagem que ele tem uma instrução assim, uma capacidade de raciocínio bem grande. Em contrapartida, os seus jutsus já não são aquelas grandes coisas. Já o Naruto é totalmente o oposto dele. Ele não consegue pensar nada, não faz nada. Que tinha uma grande, assim, uma coisa tão impactante ou bem complexa, ele não consegue aprender nada complexo. Tanto que o Jiraiya até como ensina só passos simples para ele, dominação simples, para que ele possa apenas usar o poder que ele tem assim mesmo, na parte de quantidade mesmo. O objetivo do treinamento de Jiraiya com ele era a parte de dominar o chakra absoluto que ele tinha. Isso, só pra jogar do jeito que tava ali, entendeu? Ele falou, a base é essa aí e tem que amadurecer em cima disso, né? Temos outros personagens, que nem a Sakura. A Sakura também é um exemplo disso também, que você estava falando, que você citou no vídeo passado, até poderia ter citado, né? Porque ela não tem uma grande capacidade de chakra, a família dela não tem um grande apreço assim dentro da vila, praticamente eles estavam dentro de um vilarejo lá e se desenvolveram dentro de Konoha ali, mas ela não tem assim, a família dela não tem uma ascensão tão grande, né? Com os Uchiha na frente, os Ryuga na frente, os não. Sarutobis, mano. Não, e os Akimishis também, cara. Os Akimishi é o do inseto? Não, o dos cachorros. O do Choji. Do Choji, os gordinhos, né? Isso. Então os Akimishi, porque os 5 que era treinado pelo segundo Hokage, cara, era um Akimishi, um Uchiha, o Sarutobi, o Danzou e tinha mais uma menina lá que era uma do fogo lá, que eu não consigo, que agora me fugiu o nome dela. Mas eram esses 5 que eram os discípulos do segundo Hokage, né? E a preferência maior, lógico, era em cima do Sarutobi mesmo. Mas enfim, então a Sakura, ela tem um domínio muito grande sobre o jutsu. Preciso. Isso, uma precisão enorme sobre o jutsu. Só que ela não tem uma grande escala de jutsu. Mas, né, a Katsunade consegue assim direcionar ela num ponto onde ela mesma consegue desenvolver uma variável do jutsu variável da Tsunade. Porque o jutsu da Tsunade é uma variável do jutsu do Hashirama. Então você vê como o negócio é complexo, entendeu? E com o domínio intelectual da Sakura, teve que ser mais complexo ainda para conseguir criar uma variável que ela pudesse encaixar dentro do corpo dela, já que ela não possuía o mesmo jutsu da Tsunade, né? E nem a predisposição genética para isso. O Naruto, ele conseguia fazer vários... A gente entrou nesse... Vai lá, comenta aí, o Naruto conseguia passar por cima se a gente passar. Vários clones e tal. Então, o Naruto ele fazia vários clones
porque a capacidade dele intelectual era bem baixa. Então, vamos dizer assim, ele conseguia se clonar porque quando ele clonava ele mesmo, o intuito do clone não era pensar muito, o intuito do clone era ir lá e acabar com o negócio. Quando ele amadurece os clones, depois que ele aprende o Rasen Shuriken, que é uma outra técnica também relativamente simples, mas muito poderosa, ele só começa a fazer 4 clones. Ele não trabalha mais com 4 clones. Ele procura sempre trabalhar na medida, para não desperdiçar muito o chakra dele, para que ele não tenha que entrar no chakra da 9 caudas, porque até então eles não participavam o chakra, né? Eles não se dividiam o chakra entre eles, né? Era o chakra dela e o chakra dele era para conter o chakra da 9 caudas, né? Ou puxar ou conter, e não misturar, no caso. Eles não misturavam o chakra. Né? Quando o Naruto ele aprendeu essa diferença entre o chakra de que foi com o próprio Jiraiya, naquele treinamento que ele teve, naquele primeiro treinamento, primeiro ele aprendeu a separar os chakras dele, né? O chakra da raposa e o chakra dele. E aí sim porque até então nas partes primeiras do desenho ali, a raposa ela começa a infundir o chakra dela através do lacre no Naruto. Entendeu? Porque esse lacre foi feito por 4 Hokage para acontecer isso mesmo, né? Só que, lógico, né? Tinha uma outra camada ali para proteger, para que a raposa não saísse de dentro, para o selo ser ativado só de fora para dentro, ou seja, você podia pegar e puxar, você não podia empurrar, é como se tivesse um diafragma, assim, entendeu? Então quando você enfiava a mão, você rompia o diafragma, conseguia pegar e conseguia puxar. Agora, quando você não colocava a mão lá dentro, então o chakra ele não conseguia sair. Quando o Naruto ele ficava em estádio de ódio, ele sentia a necessidade de mais poder. E quando ele sentia essa necessidade de mais poder, ele entra dentro da barriga dele e vai até lá perto da raposa. Ou seja, a ligação dele do ódio, a vontade do querer poder, ele se aproxima mais da raposa. E a raposa consegue, então toma. É isso que você quer? Então toma, vai lá e mate os seus inimigos. Lógico, lá na frente isso teve todo um desenrolar da história bem positivo pro Naruto, né? Até a Raposa de 9 Caudas teve que fazer várias afirmações assim que bacana, positiva pro Naruto, né? Mas enfim, vamos trabalhar a parte do emocional do chakra, né? Então a pessoa, quando ela ia fazendo, que nem ela trabalhava ali as influências. Eu vou emprestar de um outro desenho, né? Pra gente trabalhar um pouco melhor essa parte assim dos chakras na natureza. Vou pegar o Avatar. O Avatar é o seguinte: quando o Aang, que é o Avatar no desenho ali, onde o desenho se passa, ele vai dominar as outras fogo, terra, água e ar. Os outros elementos, exatamente. Os mestres deles, eles dão algumas dicas para eles. Falam, a terra é um elemento teimoso. Então a terra, não adianta você querer circular ela. A terra não, a terra você tem que ir lá e meter a cara mesmo e pá, você vai sair e bater até que saia. É assim que se controla a terra. A água não. A água você não pode bater, porque se você bater na água ela vai esparramar. Então a água você tem que trabalhar ela naqueles movimentinhos lá para fazer a água, né? Tem o ar também. Ele sempre dominou, né? Exato, o ar para ele é normal, mas ele tem que ter uma simplicidade, porque você tem que aceitar, né? Ou a água é aceitação, enfim, eu não me lembro direito como é que é, faz um pouquinho de tempo que eu assisti. Mas e o fogo? O fogo é o ódio, é o sentimento puro. É o sentimento puro. Dentro do Avatar? Dentro dos usuários do fogo. Entendeu? Tanto que o Zuko... quando eu falei dentro do Avatar, dentro do desenho do Avatar. Ah, tá. O Zuko, que é o príncipe, o filho da nação, o filho do senhor da nação do fogo, a primeira parte do desenho ali, os três, acho que o primeiro temporada do desenho, né, o primeiro livro do desenho, ele baseia a dominação dele no ódio. No segundo, ele tá neutro. E no terceiro, ele não consegue dominar mais o fogo, porque ele perdeu a base dele, ou seja, a base do sentimento dele era o ódio, né? Então passa a ser isso. A gente pega também, vai nos Uchiha lá, era a mesma coisa, né? A base deles era o amor. Só que o amor e o ódio andam aqui, ó. Exato, mas o amor não despertava o Sharingan, entendeu? Os Uchihas, eles eram extremamente poderosos sem o Sharingan. Acontece que quando todo aquele amor que ele sentia, ele acabava morrendo de uma vez só, ele criava esse vazio
dentro do Uchiha. E esse vazio do Uchiha se manifestava nos olhos através do jutsu visual. Né? Aí ele conseguia através... Porque aí o que o desenho passa? Que o Uchiha ele deixava de ser uma pessoa, um negócio, ele passava a ser uma porta entre o lado negro e os olhos dele, aliás, era uma passagem do negro, da escuridão, para o mundo exterior. E também, assim, os Uchihas, eles eram cegados pelo poder, né, cara? Tipo assim... Não, mas, Adolfo, fazer isso é a maior cegueira que você pode ter. E o próprio poder dele cegava eles, né? Imagine você entrar dentro de uma coisa que ninguém conhece e você só de pôr o olho, você já domina tudo. Entendeu? Você já domina tudo só de ver. Por enquanto que o cara tá fazendo, você já viu, já dominou o negócio lá. Entendeu? E aí você tem o poder de criar ilusões, cara. Só de olhar torto pro cara faz o cara viajar na maionese. Exato! Você tem o poder de você entrar e, tipo assim, e fazer com que a pessoa ache dentro de uma estrutura totalmente diferente. E alguns olhos que despertavam o Mangekyou Sharingan, eles podiam ainda mais, eles podiam levar a pessoa dentro de um reino separado, ou seja, um mundo alternativo, onde 1 segundo podia ser uma quantidade, não tinha quantidade de tempo, para falar bem a verdade, né? Em 2 segundos ele fez o Kakashi ficar 3 dias sofrendo. Em um dia, o Sasuke ficou revivendo o mesmo dia infinitas vezes. Ou seja, praticamente ele queria matar, né, o próprio irmão, assim, por uma loucura total, porque depois disso, quando ele saísse disso, ele ia ficar bem mais estruturado no ódio, né? Aprendendo a usar o ódio. O que eu gosto disso aí, Adolfo, e eu sempre gostei disso aí, é porque o ódio, ele é uma energia motivadora, entendeu? Ele é motivador. Você, por ódio... Você faz coisas que você não faria por amor. Por exemplo, vamos dizer assim, né? Você é uma pessoa super teimosa. O cara fala assim, você não vai chegar lá. Eu vou chegar lá sim. E aí, quanto mais as coisas der errado, mais aumenta o seu ódio e mais, tipo assim, mais ânimo você tem ainda de fazer. Né? Então, o ódio e o amor, eles são, né, como o Adolfo falou, eles caminham juntos. Eles são duas faces do mesmo ponto. Né? Como você... Mesmo porque você só sente o ódio se você amar, né? Também tem isso também, né? Você não tem como você sentir ódio de alguma coisa se você amar. Porque se você não ama, então você praticamente isola, assim, rejeita, não odeia. Eu não odeio, né? Eu rejeito. Por que Deus, ele odeia o pecado? Porque ele ama o pecador. Porque se Deus não amasse o pecador, ele não estava nem aí pro pecado. Ele destruía e pronto. Porque o ponto, eu acho que nesse ponto aí, de destruição ou não é a questão do ódio ou não, entendeu? É a questão do tanto faz como tanto fez, porque quando tudo for destruído, praticamente isso vai vai assumir a condição de tanto faz, dentro da minha concepção, né? Não sei se ficou claro. Voltando aos jutsu, e dessa maneira, então, a pessoa ela tinha que ela tinha que ser naturalmente, sabe? Ela tinha que ter uma maturidade intelectual para poder descobrir esses poderes, né? Essas, vamos dizer, essas técnicas, né? Dentro do mundo natural. Né? O Adolfo chamou até a atenção de um certo povo aí do Tibete que controla o tempo e tudo mais. Né? E exatamente isso, é que hoje em dia, né, por causa até da nossa cultura, muito bem colocado, por causa da nossa cultura, nós somos catequizados, né, aliás, a acreditar que isso não existe. Só ciência. Exato, que só a ciência prova fenômenos. E nós nos esquecemos das batalhas espirituais. Exatamente, e a Bíblia, ela vem trazendo essa grande verdade também, né, cara, que isso existe, sim, é real e também é um fato palpável, que você não pode negar, né? Então, a parte de jutsus, né, do desenho ali, e não só desse, mas de todos os outros, eu acredito que eles sirvam para você entender que isso é real e é manifestável sim, e em alguns casos ele é um fenômeno normal da natureza, que a própria natureza ela causa, e em outros casos ela é causada por um dominador, sim, entendeu? Pessoas que são intimamente ligadas. Por exemplo, falta aqui até ao acidente daquele procurador da justiça. Pô, um raio caiu em cima do helicóptero do cara, né?
me permita viajar na maionese aqui no mundo real, mas poxa vida, né, gente? Tanto lugar para cair um raio, vai cair um raio em cima do procurador-geral do negócio, em cima do helicóptero dele, né? Bom, vê se não é um negócio assim para pelo menos chamar a atenção. Eu acredito que tem muito mais coisa para trabalhar em cima disso, mas a aplicabilidade dele, eu acho que a gente tem que trabalhar em cima mais. Eu gostaria também agora nessa parte dos vídeos, né, para as pessoas que estão assistindo e acompanhando, para que vocês coloquem aí a sua opinião, né, o seu ponto o seu ponto mesmo, seu ponto de vista, para que a gente para que o vídeo possa ser um pouco mais até interativo, entendeu? A gente consiga trabalhar de uma forma mais abrangente, assim, em cima do que você está falando, porque infelizmente no momento está sendo a minha concepção sobre o desenho, né, do Adolfo também, na nossa concepção, assim, sobre a realidade e os desenhos, né? Eu gostaria de fazer esse convite para que você se envolva também e aí que passe a ser a nossa visão sobre esse mundo animado. Beleza, pessoal? Espero ter agregado um pouco mais ao conhecimento de vocês. Espero que vocês agreguem um pouco mais ao meu conhecimento. Por hoje, é isso aí. Tamo junto.